Hoje, terça-feira, dia 20 de novembro de 2012. E nós estamos aí para mais uma reunião no Centro Espírita Friburguense. A Sueli até estava comentando, meu Deus, mas como é que o pessoal está diminuindo, como é que tem pouca gente. Não se turbem os vossos corações. O importante é que quem vem leva a informação certa. Quem não vem, às vezes está até fazendo outras coisas que estão também aprendendo. Então a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Que nós não nos afobemos com a quantidade, não é? E que a gente se preocupe com a qualidade. Basicamente em matéria de doutrina espírita. Se a gente puser aqui um atendimento espiritual e umas consultas espirituais, faz fila para entrar ali no quarteirão. Mas isso não é o problema, não é isso que vai resolver o problema da humanidade. Os espíritos perguntaram para Kardec aqui a certa altura, no Livro dos Espíritos, por que os espíritos não fazem mais, já que pode, já que a mediunidade é uma realidade, por que não faz fenômenos mais marcantes, chama atenção para atrair? Fala, isso que vocês querem, né? Isso aí está cheio pelo mundo. Mas as pessoas têm que se transformar e se convencer pela razão, pela consciência, fazer milagre. Aliás, os templos não estão suportando mais a quantidade de pessoas atrás de milagre. Foi inaugurado há pouco tempo agora no São Paulo, do Marcelo Rossi, para 150 mil pessoas. E é pequeno, já daqui a pouco é pequeno, já tem que fazer mais. As outras igrejas já estão fazendo 100, 200 mil, 180 mil. E é assim. E isso tem resolvido o quê? Nada. A solução é para poucos mesmo. A Terra é um planeta onde de poucos em poucos as pessoas vão indo. E a multidão está aí para continuar. Os alertas estão aí. Nem tão somente do espiritismo. Porque muitas religiões estão aí chamando a atenção. Vão melhorar. O espiritismo tem um fator a mais, que é o fator do convencimento, da explicação, da razão, do apelo à razão. Agora, as outras religiões também estão tentando pôr uma parte delas, porque uma outra parte está totalmente aí contaminada com o mercado dominante. Enfim, é o planeta Terra. Como diz a Valéria, fazer o quê? É encarar e resolver, encarar e viver, encarar e agir, fazer aquilo que a gente acha que deva fazer, sermos livres, não termos medo, não ficarmos aí atrás de preconceitos, aceitando preconceitos e botando viseira, sermos livres e soltos, e corremos aí atrás dos esclarecimentos que nos satisfaçam. Né? Quem sabe que o pessoal aí tem ido para onde eu tenho mandado? Eu falo, vamos para outras igrejas. Eu falo isso aqui de vez em quando. Visitem outras igrejas. O Espiritismo é a única religião que não tem medo de fazer isso. É a única religião. A única religião capaz de divulgar um livro do materialista, como eu tenho feito, do Sanherres, sem nenhum receio. Porque quem lê um livro inteligente de um ateu e que conhece o Espiritismo, cada vez se convence mais de que o Espiritismo é a solução para o planeta. É a revelação que soluciona o conflito e o problema social da humanidade. Tranquilamente. Agora, desde que a gente esteja fazendo aquilo que deve, aquilo que conscientemente e corretamente nós devemos estar fazendo, a gente fica absolutamente tranquilo. Então, quando não tiver encarnado, a gente faz para desencarnado, porque sempre aí vai ter desencarnado. Porque quando a gente desencarna, a gente vê, quanto tempo nós perdemos. Aí começa a procurar um lugar, aí o povão lá traz para cá. Normalmente traz para os centros espíritas. Por quê? É um avanço nas informações que eles mesmos já passaram. Está tudo aqui. Lembra que uma vez teve alguém, tem uma história bíblica aí, ou evangélica, que fala que o patriarca pediu para voltar e falar com eles lá, como é que eles tinham que se mudar e tal. Falou, não precisa não. Ele já tem lá o que precisa. É o mesmo que Jesus voltar para fazer o quê? Para falar a mesma coisa. Já está aqui. É o Espiritismo, já está aqui. Não vão ter outras mais revelações espíritas para compor a quarta, quinta. As revelações vão sempre sendo feitas. Não parou aqui, claro. Mas vão ser sempre ampliação e o descortinar de tudo isso que já está aqui, revelado. Isso faz parte da nossa saga sobre a Terra, faz parte da nossa passagem por aqui. E que nós estejamos sempre espertos,
espertos em aprender, em entender isso aí e fazer com que isso nos ajude, porque isso ajuda sim. Consola, ajuda, dá forças, dá mais ação para nós reagirmos, com certeza, com certeza. E a gente tocar porque é o que nós precisamos e o que nós merecemos, né? Bom, queridos, que Deus nos abençoe, que os bons espíritos continuem aqui nos ajudando, nos inspirando, para que todos os ensinamentos que aqui hoje sejam abordados possam florescer em nossos corações, em nossas consciências, a fim de que ao sairmos nós possamos levar novos esclarecimentos, novas reflexões e um reforço a mais nas nossas convicções de que estamos agindo corretamente, estamos procurando, estamos batendo para que se nos abra, enfim, estamos fazendo uma parte da nossa parte, já que como imperfeitos como somos, ainda não conseguimos fazer por inteiro. Muito obrigado aos bons espíritos, que em nome de Deus, com a participação de todos nós, encarnados e desencarnados, que nós possamos ter uma boa reunião na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, Celi Machado. Celi Campelo, Celi Campelo. Bom, uma boa tarde para todos nós. Vamos aproveitar a oportunidade, né? O objetivo é esse, aproveitar a oportunidade que nos é dada. Nós falamos na última reunião a questão 967 e fomos até a 968 de O Livro dos Espíritos. Nós estamos nesse capítulo que fala da natureza das penas e dos gozos futuros, né? Da felicidade e da infelicidade dos espíritos, do sofrimento dos espíritos, como que é isso, né? Então, falamos na semana retrasada sobre a felicidade dos bons espíritos. Kardec, ele não especificou encarnados ou desencarnados, não é? É dos bons espíritos. Nós temos bons espíritos encarnados e bons espíritos desencarnados. Então, isso aqui tanto faz para quem está aqui ocupando um corpo material, quanto para quem já deixou esse corpo. Quem já deixou esse corpo não se tornou bonzinho, se não era, somente porque deixou o corpo. Tem uma chance maior de aprender, tem uma chance menor de ser influenciado negativamente pelos espíritos, porque não tem os prazeres do mundo para despertar as inferioridades que carrega, mas continuam com as mesmas mazelas, continuam com os mesmos defeitos, com as virtudes já adquiridas, mas ninguém se torna bonzinho porque morreu o corpo e ele passou para o outro lado, né? Para o lado da dimensão espiritual. Bem, na questão 969, Kardec pergunta: o que se deve entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? Se a gente pegar isso aqui ao pé da letra, eu acho que ninguém vai querer esse céu assim, né? Imaginemos a gente ficar lá naquela inatividade, né? Naquela inutilidade, cantando louvores a Deus, né? Nós cantamos louvores a Deus, encarnados ou desencarnados, admirando a sua grandiosidade, a sua obra, e nem por isso a gente deixa de fazer as coisas que a gente tem que fazer para sobreviver. Reconhecemos a sua glória, o seu poder, né? Reconhecemos a sua soberania na bondade e na justiça, mas continuamos as nossas tarefas, fazendo aquilo que nos cabe fazer, fazendo a nossa parte. Porque quando nós não pudermos fazer a nossa parte, ou não tiver o nosso alcance, com certeza receberemos bênçãos nessa questão. A gente sempre fala aqui e exemplifica esse ponto, eu acho fundamental na vida, a caminho da perfeição, né? Na vida espiritual, a caminho da perfeição, a vida do espírito encarnado ou não,
aquela passagem de Jesus quando ele tirou Lázaro do túmulo, né, onde ele foi sepultado. Quando Jesus chegou, as irmãs de Lázaro, ele era amigo de Jesus, muito amigo, as irmãs de Lázaro lamentando a morte. Quando o mestre chegou, ele já tinha sido sepultado. Naquela época sepultavam muito rapidamente os corpos, né? Eles não tinham condições de preservar, então morria de manhã, à tarde já estava enterrado. Se um pai trabalhasse longe e morresse alguém da família, filho ou esposo, quando ele chegasse já estava enterrado, ele nem via, né? Não tinha como se comunicar e era longe as coisas, então andava-se a pé, né? E era assim. Então, quando Jesus chegou, as irmãs de Lázaro lamentando a perda do irmão, e Jesus falou, mas Lázaro não morreu. Lázaro está vivo. Aí foram todos lá para o túmulo, porque Jesus ia ressuscitar Lázaro. E ele continuava falando que Lázaro não estava morto. Então, ele não fez nenhuma ressurreição ali. Ele não ressuscitou Lázaro. Lázaro estava letárgico, ele trouxe Lázaro da letargia. Letargia não é morte. Então, quando ele chegou, tinha uma pedra fechando o túmulo. Ora, para aquele povo ignorante ainda das leis, esperar, né, estar ali esperando Jesus fazer o milagre da ressurreição, que eles pensavam dessa forma, afastar a pedra do túmulo era pequeno, era menor do que o que ele ia fazer, porque para aquele povo ele ia trazer Lázaro à vida, ele ia reviver Lázaro, algo realmente milagroso. E com a força do pensamento, né, ele afastar aquela pedra, isso aí era a coisa mais simples do mundo. E eles sabiam disso, porque já tinham assistido outras coisas, né? Mas ele pediu que aqueles que ali estavam tirassem a pedra. Ele podia fazer isso, com certeza, com a força do pensamento dele, mas ele não fez. Então, o que ele quis demonstrar? A pedra na frente do túmulo, vocês podem tirar. Está ao alcance de vocês tirarem essa pedra daí. Então, ele quis demonstrar que aquilo que está ao nosso alcance fazer, ele não fará. Deus não fará por nós, nós temos que fazer. Assim, trazer Lázaro da letargia, né, tirar Lázaro daquele estado letárgico que se encontrava, aí sim, as pessoas que ali estavam não podiam fazer. Aí ele faria. Então, essa passagem deixa muito claro essa questão da nossa parte, de fazermos a nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance fazer. Então, isso é extremamente importante. Então, mesmo que nós louvemos Deus pela sua perfeição, por esse universo magnífico, né, onde tudo está conspirando a nosso favor nesse universo, a Terra nos dá tudo que precisamos para a nossa sobrevivência, assim como outros planetas dão aos outros espíritos que lá estão fazendo as suas experiências, tudo que eles precisam, né? O nosso perispírito, o elemento semimaterial, é daqui, é desse planeta. A nossa alimentação, a nossa medicação, tudo é daqui desse planeta. Mesmo aquelas cores que são sintetizadas, mesmo isso, tudo isso é manipulação dos elementos aqui do planeta. Então, essa soberania, essa inteligência suprema, nós sabemos disso. Nós não entendemos a natureza de Deus, mas sabemos que é Ele que está mantendo, criou e mantém esse universo. E nem por isso a gente deixa de fazer as nossas coisas, a gente deixa de trabalhar, não só em função do nosso aperfeiçoamento, como também em função do aperfeiçoamento dos outros. Aquelas pessoas que estão, seja um trabalho voluntário ou não, ou um trabalho remunerado, estão dando do seu tempo, do seu conhecimento, para que as coisas evoluam, para que as coisas aconteçam, para que as pessoas aprendam, para que elas também cresçam.
E assim é a tarefa dos espíritos superiores quando estão lá conhecendo Deus, e aqui como está aqui, ó, reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores. Mas vamos ver como isso acontece. Os espíritos responderam: é uma alegria para dar ideia, é uma alegoria para dar ideia da compreensão que eles têm das perfeições de Deus. Pois o veem e compreendem. Os espíritos superiores veem e compreendem Deus. Nós não compreendemos e nem vemos. Nós sentimos Deus na sua obra, né, na qual nós estamos plantados neste mundo que pertence a uma galáxia, que pertence ao universo. Né? Então, ele fez tudo isso para nós e nós estamos aqui como co-criadores desse universo. Infelizmente, no lugar de construir, nós estamos na destruição, né? Provocando a destruição. Mas, como tantas outras, não se deve tomá-la ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, ou seja, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Então, esse é o nosso papel. Quando a gente olha a natureza perfeita como ela é, né, as coisas, todos os seus habitantes na terra, né, do mais ínfimo, aquela minhoquinha lá no fundo da terra, que não tem conhecimento de nada que faz, ela é importante para arejar aquele fundo, para criar oportunidade para que o ar possa circular. Ela faz um trabalho importantíssimo na Terra, né? Os vermes fazem um trabalho de transformação extremamente importante na Terra. Então, tudo na Terra trabalha, né? Tudo é útil. Quando a gente vê a natureza, né, sorrindo nesse universo aí e trabalhando, e a gente fica realmente fascinado com tudo isso. Então, ali está a presença do Criador, né? A sua obra falando, né, sobre a sua glória, a sua competência, sobre o seu poder. Mas nós sabemos perfeitamente que tudo isso foi nos entregue não para nosso deleite, sim para que a gente cooperasse no desenvolvimento de tudo isso aí. Então, tudo isso mostra essa bondade e essa sabedoria de Deus. Mas não penseis que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação na eternidade. Imaginemos nós, né, aqui na Terra, observando os pássaros, os peixes do mar, não vamos fazer nada. Nós iríamos morrer de fome com todas as privações do mundo, observando e louvando a Deus. Que vantagem para Deus nós estaríamos fazendo, né? Em que isso poderia glorificá-lo? Né? Em que poderia glorificá-lo? A criação de Deus se matando, morrendo pela sua beleza, pelo seu poder e pela sua glória. Então é um estado total de insanidade e incompreensão da tarefa da criação pelo Criador, né? Mas então não penseis que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação da eternidade. Isso seria uma felicidade estúpida e monótona. E mais ainda, a felicidade do egoísta, pois a sua existência seria uma inutilidade sem fim, né? Totalmente inútil. Aquela criatura que ficasse glorificando, amando, se elevando com uma obra e se deixando morrer por essa enervação toda, né? Eles não sofrem mais as tribulações da existência corpórea. Quer dizer, esses espíritos superiores não têm mais o nosso sofrimento, aquilo que ainda nós estamos passando na nossa existência corpórea. Isso já é um gozo, isso já é uma alegria, já é uma felicidade, né? Depois, como já dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. De que vale conhecer e saber todas as coisas e não fazer nada com isso? Fica lá, eu conheço isso, eu sei fazer isso, a qual a gente lembra da raposa.
Morreu na boca dos cães, sabia tanto, mas não foi sábia, né? Ela só conhecia, só sabia, mas não fez o que tinha que fazer. Então, para auxiliar o progresso, né, que conhecem todas as coisas e empregam proveitosamente a inteligência adquirida para auxiliar o progresso dos outros espíritos. Então, com certeza estão trabalhando, conhecem Deus, compreendem Deus, mas ainda vem a necessidade de aplicar e trabalhar por aqueles que ainda não estão no seu nível de evolução. Essa é a sua ocupação e, ao mesmo tempo, um prazer. Então, a gente vê aqui na Terra também, nós temos exemplos. Aliás, o espírito, a gente já falou isso aqui outras vezes. O espírito encarnado, ele, em uma escala menor, ele mostra uma trajetória evolutiva de uma alma recém-criada pelo Criador até que chega no finalzinho da sua evolução. É imperfeito, claro, esse exemplo, porque a alma ela é imortal. Então, essa trajetória da encarnação, ela tem um fim aqui na Terra. Enquanto que a trajetória da alma na sua evolução não tem fim, porque somos imortais, a gente não vai desaparecer. Mas ela dá uma ideia, mais ou menos, do que seja isso. Nasce aquele bebezinho que praticamente pra gente não sabe nada. Totalmente dependente, né? Se for largado sem cuidados vai morrer. Ele não sabe buscar alimento ainda, né? Não é como o filhote de uma espécie de inteligência inferior, no reino dos animais inferiores, que se for largado tem uma chance muito grande de sobrevivência, por causa dos instintos muito aguçados nele. A maioria poderia sobreviver e uma minoria poderia morrer. Mas tem os cuidados da mãe. Mas se ele for largado, pode ser que ele consiga sobreviver. Mas uma criança não vai conseguir. Se ela for largada e não aparecer ninguém para fazer nada, ela vai morrer, né? Porque a espécie humana tem aí essa dependência muito forte dos seus pais para ajudarem na evolução dessa alma que está reencarnando ali. Então, aquela criança chegando, que parece não saber nada, parece não ter nenhum conhecimento, nada, ela parece muito a questão do espírito recém-criado, né, pelo Criador, que não tem ainda inteligência, ele não tem ainda conhecimento, ele é criado simples e ignorante, e ele vai se desenvolvendo, vai aprendendo alguma coisa, vai recebendo a influência dos espíritos bons, no início, depois ele vai com a sua atividade aí assimilando ou não espíritos mais inferiores, dependendo daquilo que ele vai escolhendo, e assim ele vai se desenvolvendo, os seus instintos não desaparecem, mas a inteligência, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela supera isso, né? Eles estão presentes porque é necessário para suprir as falhas da inteligência e do raciocínio, o instinto nunca termina. Mas a inteligência vai aparecendo mais, a razão, o desenvolvimento da razão, e assim vai. E ele vai adquirindo conhecimentos, ele vai aprendendo as coisas. Quanto mais ele aprende, mais ele deve aplicar, mais ele deve se utilizar daquilo para a melhora do planeta, para a melhora pessoal, para a melhora de outras pessoas. Então, nós vemos grandes homens do nosso conhecimento, né, da nossa época histórica, pessoas com uma idade extremamente avançada, ainda em atividade, com a cabeça ainda muito boa, né, com a cabeça plena ainda, sem problema nenhum. Temos pessoas com deficiências muito graves, mas que continuam trabalhando e achando a vida a melhor coisa do mundo, como Stephen Hawking. Na revista Época, ele deu um depoimento sobre a questão da eutanásia, porque foi perguntado a ele sobre essa questão do valor da vida, porque existem pessoas aqui no Brasil, a gente até falou sobre isso quando falamos sobre o desgosto da vida, né? Que fizeram um seguro de morte, né?
entre aspas, é um seguro de morte, que quando estivesse com uma doença muito séria e tudo, iriam para esse hospital. Eu acho que é na Suíça, se eu não me engano, parece que agora está me fugindo o local. Mas aí seria feita eutanásia com eles. Então foi perguntado a ele dizendo que ele respeita a opinião de cada um, né? Que cada um é livre para saber o que faz da própria vida, mas que ele não concorda com isso, que há sempre algo de bom a se fazer na vida. Olha que aquele homem não mexe nada, nem um olho, ele não mexe nada. O homem está paralisado, ele mexe o olho, sim, perdão, mas ele não faz mais movimento nenhum. Então ele está lá com aquela inteligência avançadíssima, né? Ele sempre aparece assim com um quadro de giz atrás, com aquelas fórmulas, quando ele é fotografado, que aquilo ali é a vida dele. Então está lá aquele homem estudando, escrevendo livros, né? Então a gente vê, não é, as pessoas com muita inteligência, com muita saúde mental ainda, com mais de 90 anos trabalhando, às vezes a limitação, às vezes assim no corpo físico, a habilidade pode não ser a mesma, como o Ivo Pitangui, ele deu uma entrevista, ele disse que ele não pode mais operar, que ele não tem mais a mesma habilidade, mas ele está formando cirurgiões do seu porte. Ele tem núcleos de alunos em todos os lugares. Médicos de todo mundo vêm aprender com ele. Quer dizer, ele não parou, não. Ele só não está fazendo mais. Por causa da habilidade que ele, com a idade dele, está complicada. Mas ele continua ensinando. Quer dizer, quanto mais a pessoa sabe, mais prazer ela tem em mostrar não só que sabe, mas fazer algo com aquilo que sabe. Que adianta ficar tocando trombeta falando que sabe, se aquele conhecimento não está sendo aplicado, nem está valendo para ninguém? Tem que passar para outras pessoas, ensinar outras pessoas, para que elas possam também fazer a tarefa que eles faziam. Então, o espírito superior, ele não fica lá, não é, glorificando Deus e cantando louvores, ele fica trabalhando. Quanto mais ele sabe, mais condição de trabalho ele tem. Tanto que quando uma pessoa é ativa intelectualmente, ela sabe, ela quer fazer, ela sempre tem um tempo para fazer alguma coisa, né? Tem aquele ditado que infelizmente eu não sei de quem é, mas eu vou procurar o autor porque é muito sábio, que se você quiser pedir alguma coisa para alguém, para ela fazer para você, peça alguém muito ocupado, porque o desocupado não vai ter tempo nunca para fazer. Mas o ocupado, com certeza, ele vai arrumar um tempinho, ele vai fazer, porque isso é o prazer que ele tem de trabalhar, de ser ativo, de fazer. Então, a tarefa dos espíritos superiores é essa, desencarnado, e também deve ser a nossa aqui. A aposentadoria é bem-vinda? É. Eu acho também que é. É um prêmio para aquele que já trabalhou bastante tempo, ter a sua remuneração através de uma aposentadoria, mas ela só não é bem-vinda para fazer a pessoa parar. Ela não fazer mais nada, porque aí ela vai adoecer. Aí ela vai morrer. Porque ela não vai, ela dentro daquela profissão dela, que ela já não precisa mais de um trabalho remunerado, porque ela está tendo, e a remuneração, se não for adequada, se não for o suficiente, ela pode continuar trabalhando, mas aquele que não precisar mais da remuneração, ele pode continuar fazendo um trabalho voluntário. Pessoas que têm competência, não é? Eu tinha uma amiga que até ela foi lá em casa para eu ver se eu podia dar umas aulinhas para a filha dela, que ela estava com uns problemas sérios, e ela falou, na matemática eu já conseguia um professor já idoso e aposentado que mora no meu prédio, e ele faz isso. Ele até pede para as pessoas, se souberem de quem está precisando dessas aulinhas, que ele ajuda. Né? Isso já tem muito tempo, eu não sei nem se ele está encarnado ainda, porque isso já tem tempo, eu estava na ativa ainda, nessa profissão, né? Que eu não estou mais nessa ativa, mas claro que a gente continua alguma coisa, a gente continua fazendo, né? Então ele estava bem idoso, eu acho que ele morreu assim, até ele morrer ele fez isso. Quer dizer, ele ensinava, ele passava, e de uma forma
que eles aprendiam muito, né? Ele tinha seus próprios métodos, quer dizer, quanto mais ativa é a pessoa, mais saúde ela vai ficar. Quanto mais ela sabe, mais condições ela tem de ensinar, de fazer algo, né? Com certeza de estar bem feito. Então, os espíritos encarnados ou desencarnados, quanto mais sabem, mais trabalham, mais estão aí na atividade, ou pelo menos deveria ser assim, né? Os desencarnados, sim. Os encarnados, nem sempre. Mas os desencarnados, quanto mais evoluídos, mais eles trabalham em favor daqueles que não estão. Até porque o espírito desencarnado, o bom espírito, o espírito superior, ele ama incondicionalmente. O amor dele não é condicional. Então, ele quer ver todas as almas felizes. Ele quer ver todas as almas crescerem. E se ele pode contribuir, ele vai contribuir. E ele sempre pode, né? Porque esse é o trabalho dele. Na 970, é uma pergunta que vem daquela que a gente fez na semana retrasada, né? Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Essa aqui vem. Em que consiste os sofrimentos dos espíritos inferiores, né? Dos maus espíritos. Não é bom essa palavra maus espíritos, porque eles não são maus, eles estão na condição ainda da maldade por serem inferiores. Então, por isso que Kardec colocou dessa forma aqui. Lá colocou felicidade dos bons espíritos. E nessa aqui, sofrimento dos espíritos inferiores, para não dar aquela ideia que existem espíritos maus. Não existem espíritos que sejam maus. Eles estão nessa condição até melhorarem. Então, entre o verbo ser e estar, há uma diferença fundamental aí para essa questão. Então, em que consiste esse sofrimento dos espíritos inferiores? Aqui, ó, não está dizendo encarnado nem desencarnado. E nós vamos ver que serve para os dois, né? Olha só, são tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade. Quer dizer, não existe uma regra. Quanto mais inferior, mais sofre. Mesmo que eles não tenham consciência disso, porque às vezes não tem. O espírito inferior, sendo muito inferior, ele não tem consciência que a sua inferioridade faz o sofrimento que ele está passando. Ele acha que é o outro que é culpado, ele acha que o outro é responsável pelo sofrimento dele. Tanto que aquelas pessoas que ficam culpando outras pessoas das coisas que acontecem com ela, isso é um índice de inferioridade muito grande. Elas não reconhecem que ninguém é responsável pelo sofrimento que a gente está passando. Ah, mas foi fulano que fez isso, ou por conta de um atropelamento, de uma bala, de uma briga, fulano que me botou nessa condição. Fulano foi um instrumento. Se não houvesse uma necessidade kármica, se não houvesse algo a expiar ou a provar por conta da escolha que esse espírito fez ao nascer, aquilo não estaria acontecendo. Aquela alma não seria instrumento para isso, ela poderia ser instrumento para outros, mas para ele não. Então, o sofrimento que possamos estar passando, ninguém é responsável por ele a não ser nós mesmos. Se alguém foi instrumento para isso, foi por pedido nosso na escolha das provas, que a gente passasse por aquela situação. Aí, uma alma inferior menos avisada vai ser pensada para que isso aconteça. Vai ser utilizado como instrumento para que aquilo aconteça. Ela não foi indicada para isso. Ela não foi escolhida para isso, porque senão ela não seria responsável pelo que ela fizer de ruim. Mas a sua inferioridade leva ela até isso. Exemplo, um erro médico. Um médico que dá uma medicação errada, alguma coisa, faz um diagnóstico errado e dá uma medicação errada e mata o paciente. Aparentemente, ele foi o culpado daquela morte. Mas aquela morte teria que acontecer.
Senão Deus não permitiria que isso acontecesse, como a gente tem vários exemplos de pessoas que são salvas na hora da aplicação do remédio. Chega sempre um para auxiliar no diagnóstico, né? Então salva aquela pessoa. Mas quando não acontece, é porque ela tinha que desencarnar. Então o que aconteceu? Aquele médico foi escolhido para isso? Não. A negligência dele que foi, a imprudência dele que foi, a falta de atenção dele que foi. Então não foi ele. Ele vai responder não por ter matado a pessoa. Ele vai responder pela sua imprudência, pela sua negligência, pela sua falta de atenção. Porque nessa profissão não pode ter isso, né? Se tiver, mata, né? Como em qualquer outra, né? Um engenheiro também, se ele for negligente, imprudente, o prédio que ele fizer cai. Então, em qualquer outra profissão, o motorista, se for imprudente, negligente, também vai subir na calçada e vai matar alguém. Vai matar quem está dentro do carro. Então, isso aí, todas as pessoas que cometem imprudências, negligências e tudo, e falta de atenção, podem ser instrumentos para que as pessoas passem mal, sofram e morram, mas não são responsabilizados diretamente por aquilo, porque não tinham essa intenção. O que vale é a intenção, mas vão responder por tudo aquilo que deixaram de fazer, deixaram de ser prudentes, deixaram de ser atenciosos, né? Por tudo isso vão responder. Então ninguém é a causa, né, da nossa dor, do nosso sofrimento. Nós é que procuramos isso de certa forma. Então nós é que somos responsáveis pela situação ruim pelas quais nós estivermos passando. Então são variados quanto às causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade, como também os prazeres, os gozos são proporcionais ao grau de superioridade da alma. Quanto mais essa alma aprende, quanto mais ela sabe, menos ela sofre, né? Menos ela passa por dores. Quantas vezes nas reuniões mediúnicas a gente recebe a visita de espíritos que estão na dimensão, né? Claro, que já estão na dimensão dos espíritos, sem que eles estejam lamentando a situação de dor e sofrimento que aquele afeto está passando aqui na Terra. Eles lamentam a falta de coragem dessa pessoa enfrentar aquela dor. Mas não é o sofrimento e a dor que os incomodam. Por quê? Porque eles já sabem, já estão com esse conhecimento que aquela dor é necessária para a evolução da alma. Que aquela situação é uma situação escolhida por ele que escolheu, o espírito tem que passar. Mas eles lamentam como eles estão passando. Então isso a gente vê o nível de evolução da alma. Quanto mais a alma conhece, quanto mais ela sabe, mais compreensível ela é. Então ela não lamenta a dor nem o sofrimento, ela lamenta como aquela pessoa, aquela alma encarnada, está vivenciando aquela dor e aquele sofrimento. Porque quanto mais revolta, mais dor e mais sofrimento. Então, quanto mais a alma sabe, menos sofre. Quanto menos ela sabe, mais ela sofre. Então, o sofrimento é relativo à inferioridade da alma, não tem uma regra. Podemos resumi-los assim. Aí a gente mete a carapuça e põe lá embaixo e dá laço. Bonito, hein? E às vezes um nó tão apertado que tem que cortar depois para desfazer, né? Olha só. Podemos resumi-los assim, o sofrimento dos espíritos inferiores? Cobiçar tudo que lhes falta para serem felizes, mas não poderem obtê-lo. Ver a felicidade e não poder atingi-la. Aí vem uma listinha conhecida nossa: mágoa, ciúme, raiva, remorsos e uma ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e prazeres e não podem satisfazê-los. É isso que os tortura. Aí, se a gente for analisar as nossas dores, os nossos sofrimentos, né, os nossos dissabores,
os nossos momentos, né, assim, de tristeza, eles estão relacionados com isso aqui de uma forma ou de outra. Eles estão relacionados com a gente. Quantas pessoas sofrem porque elas não podem ter o que elas gostariam de ter? E se um amigo tiver, então, piorou. Aí começa um problema sério. Por que eu não? O que fulano faz mais do que eu? Né? Só que a gente não imagina, né? Quando às vezes uma pessoa tem uma coisa que a gente gostaria de ter, a gente não imagina quantas voltas aquela pessoa teve que dar para ela chegar naquele ponto e adquirir aquilo que nós estamos querendo também. Vai ver, o outro não deu nenhum passo. Ele pode até ter a mesma condição, mas ele não fez muito. É aquela questão da pedra. Ele não fez a parte dele, né? O outro fez. O outro trabalhou para isso. Mesmo que ele tenha a mesma situação, uma situação parecida, mas ele pode não ter feito o suficiente, ser ousado ou corajoso ou determinado, disciplinado o suficiente para ter aquilo que ele está vendo o outro ter. E é uma causa de infelicidade para ele, né? Quando ele não quer. Quanto mais exigente a gente é, mais a gente sofre. A Elizabeth Lee, uma escritora, ela diz que a segurança da riqueza está na pobreza das exigências. Quanto mais a gente exige, mais a gente sofre se não conseguir alcançar aquilo ali. Aí vem aqui, ó, a questão das mágoas, né? A questão do ciúme, da raiva. Olha, tudo isso é filho do egoísmo e do orgulho. Tudo isso aqui é filho do egoísmo e do orgulho. Só que o orgulho, tirando o egoísmo, que faz muito mal a alguém, o orgulho faz muito mal a quem sente. Mas o fulano é orgulhoso, ele não vai me afetar em nada. Mas o egoísta vai, porque o egoísta vai trazer com ele um ciúme doentio também das coisas. E o ciúme é um dos piores filhos do orgulho e do egoísmo. Porque, segundo os espíritos, o orgulho e o egoísmo são os pais de todas as outras inferioridades. E o ciúme, a inveja, isso é algo terrível. O ciúme pode ser mortal, né? Shakespeare escreveu Otelo, que realmente matou por ciúme. Matou por ciúme. E isso acontece quanto acontece? Ah, mas quem ama não mata, não interessa. O negócio é que o ciumento fica cego. Ele não raciocina, ele fica cego. E a inveja? A inveja pode ser que a gente não dê tanta importância, que a gente fala assim, é problema do outro se ele está com inveja de mim. Quem dera que fosse só assim, mas não é. Não é só assim. Ah, mas vocês não falam que se eu não tiver o problema, se eu estiver acima da sintonia, isso não vai acontecer comigo? Não vai, mas será que está? Será que está acima mesmo? Porque cada um de nós tem a sua fragilidade. Aquilo que nós chamamos de calcanhar de Aquiles. A gente já contou a história, lembra? Aquiles, quando nasceu, sua mãe Tétis achou que ele tinha que ser imortal. Então foi pedir aos deuses que o auxiliasse a fazer do seu filho um imortal. Então eles aconselharam que ela mergulhasse Aquiles no rio Estige, que aí ele ia se tornar imortal. Que passasse ambrosia no corpo dele, isso é história da mitologia, né? Que passasse ambrosia no corpo de Aquiles e mergulhasse ele lá no rio Estige. Assim foi feito. Só que ela segurou o pezinho, né? Porque ele ia afundar, né? Então ela mergulhou, mas o pezinho ficou de fora. E aquele pezinho não ficou imortal. O resto todo de Aquiles ficou imortal. Aquiles era flechado, era furado de espada, não morria. Não morria. Tanto que ele foi um dos maiores guerreiros, né, da história, da mitologia. Só que na guerra contra os gregos, né, que eles fizeram aquele cavalo, né, por isso que fala presente grego, aquele cavalo bonito que eles mandaram
para o adversário, de madeira. Só que na barriga do cavalo estavam todos os guerreiros, inclusive Aquiles. E aí sim, né, quando tudo estava quieto, eu até esqueci o nome da outra cidade. Hein? Troia, isso mesmo. Na guerra dos gregos contra Troia. Aí estavam eles lá, aquele cavalo, saíram, quer dizer, quando eles atacaram, os outros não tiveram chance. Mas o filho do rei, Paris, que era um bobalhão, segundo dizem que não foi ele, que foi Zeus que dirigiu aquela seta. Tudo bem, aquela flecha, que seja, mas foi disparada por Paris. Foi bater aonde? No pezinho mortal de Aquiles. Mas na mitologia diz que foi obra de Zeus, que não foi o bobalhão do Paris, que não sabia nem atirar uma flecha. Ele atirou e Zeus guiou, né? Então, todos nós temos o calcanhar de Aquiles em nós, né? Essa alegoria ficou simbolizando as nossas fraquezas. Todo mundo tem um ponto fraco. Todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles. E a inveja, os espíritos inferiores, tudo isso procura realmente o nosso calcanhar de Aquiles. Por isso que nós não estamos acima do mal como a gente imagina. É por isso que a gente assimila as coisas. Porque aquela fragilidade, aquele ponto fraco nosso, aquela inferioridade, que isso é uma inferioridade quando a gente deixa que o mal entre em nós, é por conta da nossa inferioridade. Então, quando isso acontece, pode nos prejudicar terrivelmente. A inveja de alguém não seca só quem tem, não. Pode secar o outro também, dependendo da fragilidade, de como ele reage àquilo tudo, né? Até trouxemos algumas considerações aqui sobre inveja, é interessante. Schopenhauer afirmou o seguinte a respeito da inveja. Disse assim: a inveja dos homens mostra quão infelizes eles se sentem. E uma pessoa infeliz, né, segundo o ditado popular, é igual mulher traída, né, uma coisa de doido, sai de perto, porque a força é demoníaca, né, segundo a ideia popular. Mas ele diz aqui que a inveja dos homens mostra quão infelizes eles se sentem. E as pessoas infelizes não conseguem de forma nenhuma dividir a alegria com alguém que está alegre. As pessoas, de uma maneira geral, elas são muito solidárias na desgraça. Não são nem elas que estão na desgraça, então isso quase que é um prazer, poder ajudar o outro que está desgraçado. Agora, elas não têm a mesma força, elas não mergulham com o mesmo sentimento quando é para dividir a alegria. Causa inveja, causa um mal-estar porque ele não tem aquilo, e é verdade. Schopenhauer estava com toda a razão. A inveja dos homens mostra quão infelizes eles se sentem, e a atenção constante que dão ao que fazem os demais, aqueles que são invejados por eles, mostra como sua vida é tediosa. Quer dizer, quanto mais os outros dão certo, mais a vida deles se torna tediosa, mais infeliz ele se torna. E a pessoa infeliz não consegue aplaudir o sucesso do outro. Aí aquela energia ruim que manda, se nós estivermos numa fase em que o nosso calcanhar de Aquiles estiver bem exposto pelas nossas fraquezas, aí pega assim e atrapalha. Uma pessoa muito próxima, nesse fim de semana, estava até falando isso comigo, que ela está achando tão estranho o que está acontecendo. Casou há pouco tempo, eles estão com uma casa bonita e tudo. E ela falou que, de repente, começou a estragar um monte de coisa. E aconteceu um monte de coisa. Ela passou mal, quase que teve uma pneumonia. Não é? O ar-condicionado que foi colocado novinho estava funcionando. Quando voltaram da viagem, ele está com a placa queimada.
Quando ligou, queimou a placa. Ela falou, e não é só isso, não, um monte de coisinha. Aí eles começaram a relacionar algumas reuniões que fizeram com amigos e tudo, né? E já 2 pessoas bem chegadas reclamaram comigo essa mesma história, né? E que, dependendo, já conseguiu até, assim, visualizar, não, sentir que quando determinadas pessoas estão na casa, depois alguém cai doente, começam algumas coisas a acontecerem na casa. Isso não é maldade. A pessoa não tem essa intenção. Ela não quer que isso aconteça, mas a inveja que possam estar sentindo, e a gente não sabe, né, pode estar alcançando o calcanhar de Aquiles deles lá. E está acontecendo isso. É aquela energia que fica ruim na casa e acontece. A pessoa fica doente. Antigamente se falava que a pessoa que tinha olho ruim não podia ir numa casa que tivesse ninhada de pintinho, sei lá o que morria tudo. Planta. Não, uma amiga minha, ela falou, olha, Celice, lembra aquelas samambaias? Uma amiga minha lá de Conselheiro, ela tinha as samambaias mais lindas que eu já vi. Aquilo eram, sabe, joias dela. Ela cuidava, era uma varanda cheia, a chorona ia até o chão, uma coisa linda. Eu ainda falei com ela, olha, você pode estar certo que eu vou elogiar isso tudo, mas eu não tenho inveja não, porque eu nem quero ter. Eu nem sei cuidar de planta. Eu tenho uma pobre plantinha lá em casa, que meu marido que cuida dela. E apesar dos maus tratos, ela ainda insiste em florescer, ela está com florzinha, ela está linda. Mas é por conta dele, porque eu não tenho muito jeito com planta, não. Mas eu falei, olha, eu não vou invejar as suas plantas, mas realmente elas são lindas. Eu ia muito à casa dela. Tempos depois, acho que mais de um ano depois, ela me ligou, Celi, sabe aquelas minhas samambaias lindas? Eu falei, sim. Ela falou, todas morreram. Eu falei, o quê? Ela falou, morreram todas. Eu perdi todas as minhas samambaias. Ela chorava e falava ao mesmo tempo. Eu falei, mas não fui eu. Ela falou, não, minha amiga, foi há pouco tempo. E ela identificou após a visita de uma outra pessoa na casa dela. Acabou com tudo. Ela falou, Celi, ela passava a mão nas samambaias, eu comecei a ter ciúme. Olha aí, danou-se. Ao calcanhar de Aquiles ali, exposto. Ela falou que foi dando um nervoso nela, quando a mulher começou a fazer carinho nas samambaias. Ela não gostava que ninguém pusesse a mão mesmo, não. Ela falou, olha, tá tudo morto. Ela falou, tô num desespero. Eu falei, não fica desesperada não, meu. Você tem dedo verde. Você vai plantar de novo, elas vão ficar lindas e maravilhosas de novo. Depois veio uma enchente também grande, ela não entrou na água na casa dela, ela nem quis mais, já até nem mora mais lá. Mas isso pode acontecer. A gente tem que ter um cuidado muito grande. Eu me lembro uma entrevista do Marinho, quando ele pouco antes dele morrer, ele naquela casa maravilhosa, né? Roberto Marinho, naquela casa linda, com aqueles flamingos que ele tem ainda lá na casa dele. Aí ele falou, foi uma entrevista que ele deu para o Jô. Ele falou assim, olha, é a primeira vez que eu estou mostrando isso. Eu tenho minha casa há tantos anos, meus flamingos, mas é a primeira vez. Porque a gente não deve despertar a inveja de outras pessoas. É um dos maiores males que nós podemos fazer a nós mesmos, é ostentar a nossa riqueza e provocar a inveja do semelhante. Porque só vai nos fazer mal. E eu não tenho tudo isso que eu tenho para fazer inveja a ninguém. Eu tenho porque eu gosto de ter, eu gosto de usufruir, eu gosto disso. Eu sou um homem de poucos amigos na minha casa. Eu tenho muitos amigos, mas que frequentam a minha casa eu tenho poucos. Porque realmente acontece esse tipo de coisa. A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente bota dentro da casa da gente, com quem a gente conversa e divide os nossos planos. Continuando isso aqui, ó. Isso não quer dizer que não devemos tomar cuidado com os invejosos, que cegos pela paixão negativa que os move, podem nos criar muitos problemas. Como falar sobre a inveja não resolve nada, porque ninguém acha que é, né? Ninguém acha que é invejoso. O próprio invejoso, ele não acha que ele é, né? Não tem como, né? Ninguém reconhece essa disfunção emocional.
O mais sensato é evitar envolver o invejoso em nossos planos. Quer dizer, quando a gente tem planos, vamos trabalhar por eles, vamos fazer tudo para desenvolver os nossos planos, mas vamos ter muito cuidado com quem a gente envolve nos nossos planos, porque isso pode ser sério, pode não dar certo. O mais sensato, então, é evitar envolver o invejoso em nossos planos, pois sua tendência inconsciente será tentar nos boicotar. Tá vendo? Não é por mal, não é consciente, não é inimigo da gente, não. Eles até querem que as coisas deem certo, mas inconscientemente eles são invejosos. E aí essa energia é ruim. Quando falamos sobre um projeto promissor a uma pessoa dessas, ela logo trata de apontar as falhas para nos desanimar, para que não sigamos adiante. Não é por mal que faz isso, mas começa a urubuzar. Ih, fulano, isso não vai dar certo não, hein? Olha lá, hein? Pensa melhor. Aí já vai dando um balde, né? Jogando um balde de água fria em cima da pessoa, inconscientemente. Mas isso, segundo os filósofos estudiosos dessa questão da inveja, é a inveja que provoca isso, né? Por esse mesmo motivo, convém ocultar nossos êxitos sempre que possível. Dessa forma, poupamos sofrimentos e evitamos a carga emocional negativa que poderia nos atingir. Então, isso realmente, para aquelas pessoas que gostam de ostentar, não vai valer a pena, né? Mas para quem não gosta, ter muito cuidado, porque essa é a causa muito frequente do sofrimento de espíritos inferiores. Cobiçar tudo que a felicidade, que vê nos outros em termos de felicidade, e não poder ter. Não é? Então, isso aí é o remorso, outra coisa que é causa de sofrimento de espíritos inferiores. Porque espírito superior não erra para ter remorso. Então, o espírito superior não tem isso. Temos nós que somos inferiores. Então, a gente tem que ser bastante cuidadoso, né, bastante atento às coisas que nós estamos falando, fazendo, para não ter que sofrer remorso depois, né, prejudicar alguém de que a gente gosta, e quase sempre é quem é muito chegado, porque é quem está ali no círculo das nossas atividades, das nossas ações aqui no mundo, né? Isso é causa de muita dor, de muito sofrimento mesmo. Podemos, então, travar a nossa vida, as nossas atividades, as nossas ações nesse mundo por causa de uma mágoa. A gente bota tanta coisa para dentro que não deve ficar ali. Outra coisa terrível que a gente faz é viver de passado. Isso é causa de sofrimento de espírito inferior. A gente tem que deixar o passado onde ele está. É passado, lá que ele tem que ficar. E só trazê-lo ao presente, caso ele possa ser necessário para acertos no presente. Aí sim, do contrário, deixa ele lá. Porque ele vai nos prejudicar, vai nos causar dor. Então, os espíritos superiores não fazem isso. Até porque nós temos que pensar o seguinte: as coisas que nós fizemos no passado, quando fizemos, provavelmente era o que nós achávamos certo. Não tínhamos determinado conhecimento ainda para fazer um julgamento melhor a respeito daquela ação. Então, o que fizemos foi aquilo que a gente achou que estava certo. Então, não adianta a gente ficar se lamentando. É aquela questão: o leite derramou, tem que limpar o fogão e a leiteira. Não adianta ficar chorando porque ele caiu. Ele caiu e ponto final. Não vai voltar, né? Então, isso é outra causa de dor e sofrimento. E com essas situações, a gente guarda uma mágoa tão grande que ela ocupa todo o espaço daquilo que poderia nos fazer, nos proporcionar momentos felizes. É como aquele jovenzinho que foi pedir ao sábio para lhe responder algumas perguntas, que ele gostaria de respostas verdadeiras. Aí primeiro o sábio falou que eles deveriam tomar um chá e trouxe todo aquilo que eles usam, né, que eu nem sei o nome daquele negocinho para botar chá, né, deu para eles segurar e o bulizinho foi botando, aquilo foi caindo. Aí ele falou: mestre,
Está caindo. Ele falou, eu sei, é assim que você está. Lotado de coisas que você não precisa, que você não necessita. Esvazia sua alma, esvazia sua mente para que você possa dar espaço para coisas mais significantes, para realmente aquilo que você veio aqui buscar. Por enquanto você não tem espaço. Então as mágoas, as tristezas, as dores passadas, tudo isso ocupa espaço para que a gente possa ser mais feliz. Isso é característica de espírito inferior. Por isso que a gente tem isso tudo, porque nós ainda somos espíritos inferiores, não é? Então termina realmente essa questão dizendo, desejam todos os bens e não podem satisfazê-los, porque não existe espaço para isso, né? E isso é o que mais tortura os espíritos inferiores. Isso a gente tem que levar em consideração e pensar muito a respeito. Nós não sofremos por causa de ninguém. As pessoas, da mesma maneira que não podem nos fazer felizes, também não podem nos fazer sofrer. Elas podem até estar munidas de instrumentos para isso, mas a gente só recebe se quiser. A gente só fica na frente da pedrada se a gente quiser ou se a gente não estiver vendo. Mas se a gente estiver vendo, só vai levar a primeira. A segunda a gente já não leva mais, porque já está atento. Né? Então a gente não tem que ficar culpando o outro, ficar achando que o outro é responsável pela nossa desgraça, porque não é. O sofrimento dos espíritos inferiores é provocado por causas inatas a ele, próprias dessa alma que ainda não alcançou um nível de compreensão suficiente para se tornar um espírito mais feliz, né? Para poder ver aí apenas se beneficiar, nem que seja pela visão da felicidade dos justos, mas reconhecer que é através do seu trabalho que ele vai conseguir alcançar aquilo que ele está vendo nos outros que justamente conseguiram ser felizes pelo próprio esforço. Muita paz para todos, que a gente continue estudando o Livro dos Espíritos. Para o nosso próximo encontro, que não será na próxima terça e sim na outra, 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? A gente já viu que não é sempre boa se a gente não estiver bem, né? Então, vamos ler em casa, é dever de casa, né? Dever de casa aí. E tem a questão, hein, nesse capítulo ainda para a gente aprender. Muita paz para todos. Bem, queridos irmãos, vamos aí encerrando uma reunião, mas com uma série de informações, tá vendo? De colocações. Eu sempre lembro isso para vocês. Aqui, nós ouvindo o mesmo tema, sobre o mesmo tema, a gente tem uma oportunidade, grandes oportunidades de nós refletirmos sobre um aspecto que nós não tínhamos ainda pensado. A gente às vezes ouve determinadas colocações, que era aquilo que nós estávamos precisando, porque o ensinamento das verdades de Deus, das regras da natureza, eles serão sempre os mesmos quando eles estiverem corretos. A verdade é imutável. Ela não vai ser verdade, não foi verdade há 1000 anos passados e agora foi modificada. A verdade, ela vai ser sempre imutável. Nós aqui, em conhecendo a verdade, vamos tendo que modificar os nossos comportamentos para conquistar a felicidade. Quando nós conquistarmos a felicidade, como ela disse, nós já estamos indo para outros mundos, estamos em mundos superiores, em mundos felizes, e não é isso que nós queremos. Então, as verdades, para transformar os homens, elas serão sempre as mesmas, desde que sejam verdades. Daqui a 1 milhão de anos, se ainda estivermos aqui, ainda estiver civilização humana na Terra, as verdades que estão sendo pregadas aqui hoje serão as que estarão sendo pregadas lá. Muito mais ampliadas, certamente, porque quanto mais a civilização vai tendo consciência das suas possibilidades, mais longe nós vamos enxergando, a civilização vai enxergando. Mas o que é verdade hoje, foi verdade no início do mundo e vai ser verdade até o fim. Então, verdade não muda. O que muda somos nós. Por isso que a gente ouvindo a mesma verdade hoje que nós ouvimos terça-feira passada, ou no mês passado, ou no ano passado, nós, por estarmos vivendo, sentindo, se modificando pela própria vida, pelos próprios acontecimentos da vida, nós vamos sendo tocados por essa verdade de uma forma mais coerente, mais eficaz,
para que essa verdade verdadeira e eterna acabe fazendo efeito para cada um de nós, não é? Então é muito importante nós estudarmos juntos, nós ouvirmos os comentários assim de uma forma conjunta, porque um desperta o outro, um anima o outro, e sempre isso tem um efeito positivo.